Olá, estamos aqui em João Pessoa, no 6º Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal. Eu sou Francisco José Garcia e estou na coordenação geral desse grandioso evento que traz aqui para a capital paraibana a discussão acerca da bioética e do direito animal com pesquisadores nacionais e internacionais, tratando dos mais variados assuntos. O que eu abordei durante o congresso foi acerca do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Nós tivemos essa lei aprovada agora no dia 9 de junho de 2018, com 119 artigos protegendo, defendendo e criando direitos para os animais paraibanos. Por exemplo, o artigo 5º estabelece quais são os direitos fundamentais de nossos animais paraibanos. O 7º, ilustrativamente falando, enumera o conceito em quase 50 incisos do que vem a ser maus tratos a animais. Aqueles maus tratos previstos no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, vêm tais maus tratos detalhados nessa lei codificada aqui na Paraíba. E aí, o nosso código traz outros institutos bem potentosos, por assim dizer, para os animais, de proteção mesma para os animais. A exemplo daqueles que imprimem multas altíssimas para os que maltratam os animais, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E se tratar de pessoas jurídicas, uma das penalidades, além do valor que deve ser pago, é a possibilidade de perda da licença que, porventura, ela necessite para existir juridicamente. E as multas são pesadas, chegam até R$60 mil, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, e também em relação ao setor público, quando os maus tratos acontecem em ambiência pública, o responsável pelo pagamento da multa, quando identificados tais maus tratos, é o próprio gestor público que, por ação ou por omissão, não tomou as devidas providências. E assim, se porventura imputada a multa, atribuída a multa, se porventura o gestor público não tiver dinheiro suficiente para pagar, aí sim é que o nosso Estado paraibano acionará os cofres públicos por meio de ação própria. Então, nós tivemos essa mesa, ela tratava de políticas públicas não especistas, e essa foi a fala que eu fiz, enaltecendo e divulgando o alcance possível no que diz respeito à proteção dos direitos dos animais. É isso. Boa tarde, eu sou Vânia Túlio, promotora de Justiça de São Paulo, integrante do GCAP, o Grupo de Combate aos Crimes Animais do Ministério Público de São Paulo. A minha palestra versou sobre a atuação nossa no combate aos crimes de maus tratos aos animais. E eu relatei casos práticos, tanto de condenações. É importante dizer que nós conseguimos a maior condenação do Brasil, de uma maltratadora e matadora de cães e gatos. Primeiro nós conseguimos 12 anos em primeiro grau, e depois no Tribunal de Justiça de São Paulo essa pena foi aumentada para 16 anos e meio. Essa matadora de gatos, então, ela está condenada, já transitou em julgado e ela está presa, cumprindo pena desde fevereiro pela morte de 37 animais, e isso é inédito no Brasil e é um trabalho do Ministério Público de São Paulo. Outro trabalho que nós fazemos e que vem dando resultados muito positivos de exumar cadáveres de animais maltratados, animais que foram mortos, vítimas de maus tratos. Então, a recomendação que a gente faz é que, em caso de animais que foram mortos, violentados por facadas ou tiros, ou seja lá o que for, se vocês não tiverem condições de levar esses animais imediatamente para um hospital veterinário ou alguém que possa fazer a perícia no corpo desse animal,
ensaquem esse corpo e congelem. E aí procurem o Ministério Público ou procurem a polícia até que seja possível levar esse corpo para um centro de patologia onde vai ser feito o exame necroscópico para comprovar a causa-mortes e tanto a materialidade, aí ter condições de processar adequadamente aquele maltratador de animal. Olá, eu sou Letícia Baird, sou promotora de justiça no estado da Bahia. Atualmente oficio na 3ª Promotoria de Justiça de Serrinha. Vou falar um pouco para os senhores sobre o programa Escola Sustentável, que é uma iniciativa estratégica do Ministério Público do Estado da Bahia, que visa o fomento da política pública de suplementar da alimentação escolar. Através desse fomento, o Ministério Público atua junto ao Executivo, visando uma melhoria na qualidade e na quantidade da alimentação escolar, com vistas a um replanejamento dos cardápios atuais, usualmente utilizados nas escolas públicas brasileiras, de modo que ele se torne uma alimentação preventiva de doenças e, com isso, redução de gastos públicos, através de uma adoção de uma alimentação escolar à base de vegetais. É importante esclarecer que o Ministério Público verifica a existência de alterações do estado nutricional de alunos da rede pública e se constatou a existência de registros de intolerâncias, alergias, obesidade, até mesmo hipertensão arterial em crianças. E uma alimentação à base de vegetais, ela pode atuar de forma preventiva, evitando assim gastos públicos nessa área, mas também e principalmente a melhoria da qualidade de vida dessa criança. Uma criança bem nutrida e saudável seguramente terá uma melhor capacidade de aprendizagem. É importante também destacar que, através de uma alimentação à base de vegetais, o Estado, a administração pública, ela reduz gastos de recursos públicos financeiros e também ambientais. Recursos públicos financeiros, porquanto hoje carne, leite e ovos representam a maior fatia utilizada do dinheiro público. E esse dinheiro não é direcionado à aquisição de alimentos que atendem às diretrizes plenas previstas no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Muitas vezes não se traduz em alimentação saudável, como prescreve o PNAE. Além disso, é importante destacar que a alimentação escolar à base de vegetais, ela sai mais econômica para os cofres públicos, porquanto o custo de adquirir vegetais é muito inferior ao custo de adquirir produtos de origem animal. Além disso, fortalece a agricultura familiar, que por expressa previsão legal no artigo 14 do PNAE, determina que os recursos repassados devem ser direcionados para que sejam adquiridos os produtos junto à agricultura familiar, no mínimo em 30%. Então existe aí uma margem para até que 100% do que se gasta hoje com alimentação escolar seja adquirida da agricultura familiar, fortalecendo assim um segmento dos mais carentes, dos mais difíceis de inserção no mercado, na economia. Além disso, é preciso destacar também que o artigo 23, que fala que a competência dos estados e dos municípios e até determina que eles têm o dever de proteger o meio ambiente, defender a fauna e a flora. Através do uso de uma alimentação escolar à base de vegetais, há uma economia de recurso ambiental. Estudos e pesquisas apontam que o custo ambiental da produção de 120 gramas de carne bovina gasta, em média, 2.500 litros de água. É um custo muito elevado para um retorno pouco eficiente. E o artigo 37 da Constituição determina também que a eficiência é um princípio que deve ser observado pela administração pública. Esse é o Escola Sustentável, essa iniciativa do MP da Bahia, que através de ajustes e acordos, através do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, tem trazido modificações substanciais no estado nutricional de crianças do sertão brasileiro e também de cofres públicos. Essas economias revertem para a melhoria na qualidade da alimentação ou até mesmo, conforme assumido pelos prefeitos municipais, na inserção de mais uma refeição naquelas escolas mais carentes. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Yuri Lima,
eu sou advogado, sou de São Paulo, moro atualmente em Salvador, Bahia. Participo da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, que é uma frente que foi criada em 2016 e ela é composta por diversas ONGs, por diversas pessoas também autônomas, como eu, por exemplo. E essa frente vem atuando no sentido de combater o abate de jumentos que vem ocorrendo principalmente no estado da Bahia, mas também em outros estados do Nordeste e do Brasil também. Os jumentos são animais que eram antigamente utilizados para tração e com o advento de tecnologia, de motocicleta, eles foram sendo abandonados e aí transitando em estradas e causando acidentes. Então a solução que se deu para esse problema dos jumentos nas estradas é a destinação deles para abatedouros e a exportação de carne para o mercado chinês principalmente, com o apoio do governo do estado da Bahia e do governo brasileiro de uma forma geral. E a questão é que esses jumentos vêm sendo expostos a extremos maus tratos, a situações de precariedade extrema, como teve o caso recente de Itapetinga, uma cidade no interior da Bahia, perto de Vitória da Conquista, que nós visitamos e nós presenciamos e testemunhamos os maus tratos. Os jumentos não tinham água, não tinham comida, não tinham abrigo, não tinham tratamento veterinário. Então, depois da denúncia, esse abatedouro foi fechado. Nós agora estamos trabalhando no sentido de fazer um movimento nacional para evitar que esses jumentos sejam abatidos. Então tem várias ações sendo tomadas. Foi feita uma representação para o Ministério Público de Itapetinga, já foi ajuizada uma ação civil pública. Estamos trabalhando em outra ação civil pública federal. Dia 14 de outubro vai haver uma manifestação nacional em que cada estado está organizando nas capitais, né, a sua manifestação contra o abate de jumentos. Estamos colhendo assinaturas no abaixo-assinado para que seja extinto esse abate desses animais e também ações junto ao Conselho de Medicina Veterinária da Bahia para que tomem providências e futuramente, quem sabe, com o Conselho de Medicina Veterinária Federal para que tome providências com relação a isso.